Vou trabalhar um tópico, que é o tópico de agentes públicos. É muito comum ser cobrado em prova, o CESP curte, e é um tópico fácil, é um tópico bacana. Só que tem que tomar alguns cuidados básicos, tá? Tem aquele conceito de agentes públicos que a gente traz lá da lei de improbidade, que diz que agente público é qualquer pessoa física que exerce um cargo, emprego, mandato ou função, que pode ser dado por meio de nomeação, designação, eleição, ou qualquer outra forma ou vínculo, ainda que de maneira transitória e não remunerada. É o conceito amplo de agentes públicos que a gente tem. Então, para resumir esse troço, quem que é o agente público? É o cara que exerce uma função pública. Pronto. Mesmo que seja de forma transitória e não remunerada. Então não interessa. Exercer uma função pública, ele é um agente público. Ele é um agente público. Mas vamos lá. Quando a gente fala de agentes públicos, a classificação é muito importante. Essa primeira classificação aqui, ó, a gente tem que se ligar nisso que o CESP adora. E às vezes ele nem te pergunta a explicação de cada um não, tá? Ele só pergunta a classificação aqui, se você consegue enquadrar quem está onde. Quando a gente fala de agentes públicos, nós temos aí, primeiro, o mais alto escalão do poder público, que são os agentes políticos. Beleza, já chegamos nesses caras. Depois nós temos os servidores públicos. Fechou, de boa também. E temos uma terceira categoria ainda, que são os particulares, em colaboração. Olha que fácil, vamos entender o que é cada um aqui. Valeu, até mais. Valeu, Adri, valeu. Até mais, Lilian. Pode deixar que agora que vocês vão embora, a gente não vai queimar vocês não, pode ficar tranquilas, tá? Não fala nada, não, pode ficar sossegado. As duas indo embora junto, olha só. Quando a gente fala aqui da... Ainda bem que não tem áudio aí. Para, tia, caralho, eu consigo dar aula. Adri Lilian saindo. Aí abstrai, respira. Vamos lá. Olha só, quando a gente fala dos agentes públicos, tem esses três tipos. Tem os agentes políticos. É o mais alto escalão do poder público. Olha lá, agente político. É político, pô. É a pontinha da pirâmide. Os caras não obedecem ordem, não. Eles dão ordem nos outros, tá? Em regra. Depois a gente tem, desce o degrau, tem o quê? Os servidores públicos. É a grande massa do serviço público. É a galera que efetivamente faz a roda girar, que são os servidores públicos. Aqui sim está a grande massa do serviço público. Olha só que legal. Nós temos particulares que estão em colaboração. Particulares que colaboram com a prestação dos serviços públicos. Eles são particulares, mas estão desempenhando uma função pública. Até é fácil, Thales. Não, é muito fácil até aqui. Mas olha só que legal essa parte também. Quando a gente fala de servidor público, nós temos três tipos. Nós temos os servidores públicos estatutários. Nós temos os servidores públicos seletistas, também conhecidos como empregados públicos. E por último nós temos os temporários. Então se liga no seguinte. Quando a gente fala de serviço, mas essa tinta preta tá azul? Ou eu tô? Ah, tá, falei eu que tô. Tá ruim assim a coisa. Tem os então quando caralho, peraí, volta a fita que deu problema aqui, peraí. Deu um tilt. Olha só, quando a gente fala de servidores públicos então, nós temos esses três tipos: o estatutário, empregado público e o temporário. Quando a gente fala de particulares em colaboração, nós também temos uma divisão em três aqui. Nós temos os agentes honoríficos, copia aí que você vai ver como é importante essa classificação. É importante entender isso aqui. E copiar é uma boa forma de decoreba, de memorizando também. Copiar 1, 2, 3, é uma boa forma de decoreba. Nós temos os agentes honoríficos, nós temos os delegatários de serviço público e nós temos os agentes credenciados. Fechou. Agora, olha só. Agora sim está legal para a gente bater bem o negócio. Quando a gente fala agente público, quando nós tratamos aí agentes públicos, é o tópico mais amplo. Estamos usando o conceito mais amplo, que abrange toda essa galera aqui. Aí nós temos o mais alto da hierarquia, que são os agentes políticos. Tem os servidores públicos, mas eles se dividem em três. Olha só. O estatutário, o empregado público e o temporário. Os particulares em colaboração também se dividem em três. Nós temos os agentes honoríficos, os delegatários de serviço público e os agentes credenciados. Quer ver a questãozinha de prova que bate só isso aqui? Chega e fala que o temporário não é servidor público, mas apenas o estatutário e o seletista. Opa, vamos lá. O temporário não é servidor público? Vixe se é. Ele é sim, está errado. Outra questão. Chega e fala o seguinte.
que os agentes honoríficos, embora não sejam servidores públicos, são agentes públicos. Chega mais. O agente honorífico é servidor público? Não. Mas ele é agente público? Aham. Então, olha só, correta a questão. Olha só, repetindo aí, ó. Os agentes honoríficos, embora não sejam servidores públicos, são agentes públicos? São. Reparou que a banca veio cobrando só, tudo questão de prova, tá? Estou reproduzindo aqui só questão de prova mesmo. Que a banca veio cobrando o quê? Apenas a classificação, só essa parte aí. Só essa parte aí. Vamos falar um pouquinho dos agentes políticos, então. Aproveitar que dá tempo de falar assim. Vamos lá, vamos começar a conversar um pouquinho, então, ó, desses caras aqui, dos agentes políticos. Pô, agente político é tranquilo. Cai em prova também, mas é bem de boa. Quem são os agentes políticos? Quando nós falamos aí de agentes políticos, nós estamos falando do mais alto escalão do poder público. Estamos falando do mais alto escalão do poder público. Essa galera aqui é a pontinha da pirâmide. Eles não estão hierarquizados a ninguém, em regra. Olha só, os outros que estão hierarquizados a ele, resumindo, voltando, ninguém manda neles, eles que mandam nos outros. Então, olha só, eles não estão hierarquizados. Não estou dizendo que eles estão fora de uma relação de hierarquia. Estou dizendo que eles não estão hierarquizados. Os outros que estão hierarquizados a ele. É a ponta, lá ali de cima, que as ordens descem e não sobem. Olha só, escreve aí do ladinho, ó. Em regra. Por que, Thales? Porque tem uma exceção, já vamos chegar na exceção, já copia aí. Em regra, tem uma exceção. Beleza. Esses caras são tão fodas, estão tão altos na hierarquia que a competência deles é prevista na própria Constituição Federal. Na própria Constituição Federal. Tem mais alguns conceitinhos, eles têm algumas regras próprias que não são aplicadas aos servidores públicos, regra geral, mas eu quero ir direto na veia, aproveitar que a gente tem um tempo reduzido, e direto na lata. O que você tem que saber? Quem são os agentes políticos? Quem são os agentes políticos? Olha só como é fácil. Ó. Primeiro nós temos os chefes do poder executivo. Quem são os chefes do poder executivo? Ué, presidente da República, governador, prefeito, passeio. Mas, além deles, também são considerados agentes políticos os seus auxiliares imediatos. Os seus auxiliares imediatos. Quem são os seus auxiliares imediatos? Ministro de Estado. Vou colocar aqui, ó. Ministro de Estado, no caso do presidente da República. E o secretário estadual e o secretário municipal. O secretário estadual no âmbito do Estado e o secretário municipal no âmbito do município. Ah, vá. É, pior que é esse o nome mesmo. Então são o quê? Os auxiliares dos chefes do Poder Executivo. Vem cá, vem cá. Lembra que a gente falou que eles não estão hierarquizados? Beleza. Quem manda no presidente, no governador, no prefeito? Ninguém. Agora, olha só. No ministro de Estado, o presidente manda. No secretário de Estado, o governador manda. No secretário municipal, o prefeito manda. Então, esses caras estão hierarquizados, por isso aquela exceção. Por isso que eu coloquei aqui, ó, em regra. Por quê? Porque tem essa exceção. Embora, em regra, não estejam hierarquizados, esses auxiliares imediatos estão. Nós temos também, enquadrados aqui como agentes políticos, os membros do poder legislativo. Os membros do poder legislativo. Quem são? Facinho também, ó. Senador, senadores, os deputados, senadores, os deputados e os vereadores. Senador, deputado e vereador. Os senadores, os deputados e os vereadores. Ah, deputado federal, distrital, estadual, tudo deputado igual, tudo a mesma coisa. Tudo deputado igual, tudo membro do poder legislativo. Olha só, responde uma coisa, olha só, esses chefes aqui do Poder Executivo e esses membros do Poder Legislativo, presidente, governador, prefeito, ministro do Estado, secretário, deputado, senador, vereador, o que esse povo é? Político. Agente político. Olha como é fácil. Quem são os agentes políticos? Ué, os políticos. Os políticos, é tudo político? Então, é agente político. Aqui não há discussão, nenhuma doutrina diverge. Entretanto, tem uma outra categoria aqui de agentes públicos que tem uma discussão se são agentes políticos ou não. Aí é fácil. Como a gente está batendo aí no INSS, é o nosso foco, a gente está ligado aí que vai ser o CESP, que está rolando esse namorico aí do INSS com o CESP, então tudo indica que é a banca, e o CESP já falou o seguinte, ó, ele também considera como agente político
os membros da magistratura, e do Ministério Público. Ah, professor, eu passo no concurso do tribunal ou do MP, aí eu vou lá ser técnico, analista, eu vou ser um agente político? Mas se coloque no seu lugar, o que é isso? Estamos falando de outro naipe aqui, estamos falando de juiz, de promotor, de desembargador, de ministro, é outra história. Não é servidor não, pô, não é peão não, a gente é peão, tá? A gente é ali, ó, servidor público, somos peões. Aqui não, aqui é outro naipe. Esse aqui, membro da magistratura, por exemplo, é discutido. Tem gente que fala que é, tem gente que fala que não é. Só que o CESP já disse que é? Que é. O CESP já disse que é. Então, olha como é tranquilo. Quem são os agentes políticos? Os políticos e os membros da magistratura e do Ministério Público. São todos considerados agentes políticos. É bem facinho. Mas beleza. Vamos falar um pouquinho agora dos servidores públicos. Quando o assunto é esse aqui, quando a gente está falando aqui dos servidores públicos, também existe uma certa variação na doutrina, tá? Referente a essa classificação, mas o CESP mantém a mesma já faz um bom tempo, então tá de boas. Mas quando a gente fala de servidor público, nós temos o quê? 3 tipos. Então, ó, falamos dos agentes políticos, agora vamos começar a falar dos servidores públicos e vamos direto nos estatutários. Vamos falar um pouquinho aí dos servidores públicos estatutários. Olha só, qual que é a diferença entre o estatutário, o seletista, o empregado público? O seletista e o empregado público é a mesma coisa, o temporário. Qual que é a diferença entre eles? São basicamente 2. Ó. Primeiro é o vínculo que esse truta aqui possui com a administração pública. Segundo, é titular do que ele é. É o vínculo que ele possui e é do que ele é titular. Olha só, servidor público estatutário. O vínculo que ele tem com a administração pública, que liga ele com a administração pública, é o estatuto. Mas é um gênio, já sabe, está tudo no nome, né? Olha só, é o estatuto. No caso dos servidores públicos civis federais, qual que é o estatuto utilizado? 8.102 de 90, a leizinha que a gente arrebenta de tanto estudar, de tanto que ela cai. Aí, olha só, o cara que é servidor público estatutário é titular do quê? De um cargo público. Ah, legal. Mas é o seguinte, quando a gente chega no artigo 37, inciso 2 da Constituição Federal, a gente flagra que nós temos, ó, 2 tipos de cargo público. Isso você tem que ficar muito de olho, porque vem uma sabugada de pegadinha nessa parte do CESP. Nós temos 2 tipos de cargo público. Nós temos o cargo público efetivo, o cargo público de provimento efetivo e o cargo público em comissão. O cargo público efetivo e o cargo público em comissão. O que muda? Muda o seguinte, o cargo público efetivo, para o seu preenchimento, tem um requisito indispensável, que é o motivo da gente estar aqui junto agora, que é o quê? Adivinha? Concurso público. Lógico. Artigo 37, inciso 2 da CF. Concurso público. O cargo efetivo é preenchido apenas mediante concurso público. Só que aí é o seguinte, não adianta passar no concurso não, tem que mostrar que manja dos Paranauê, tem que mostrar que é bom de trabalho. Vai estar sujeito aí durante 3 anos a uma coisinha chamada estágio probatório. Mas olha só que legal, se você trabalhar bonitinho aí nesses 3 anos, você consegue uma coisinha muito legal chamada estabilidade. Depois de preenchidos os requisitos, obviamente, você adquire a famosa estabilidade. Então, o cargo efetivo tem concurso público, tem estágio probatório, tem estabilidade. E o cargo em comissão? Não. Cargo em comissão são cargos de livre nomeação e de livre exoneração. São cargos de livre nomeação e de livre exoneração. Como assim, Thales? Cargo em comissão, a autoridade pública chega para o cara e fala, quer ganhar uns 10 conto amanhã? Quero. Está nomeado. O nome devia ser cargo em comissão, né? Porque não é possível não estar comendo com uma vantagem dessa aí. Mas beleza. Só que aí é o seguinte, né? Tudo que vem fácil, vai fácil. Aí a esposa do cara aí que nomeou, a esposa da autoridade, dorme uns 2 dias de calça jeans, o cara vai desforrar em alguém. Ele vai chegar no cara que tem um cargo em comissão e ó, tchau, vaza. E pronto. Não tem nem que motivar porque ele está fazendo isso, porque é um cargo de livre exoneração. Então olha só, fica ligado nisso aqui, ó. Quando a gente fala do cargo em comissão, o que você tem que lembrar? Cargo em comissão tem concurso público? Não. Por quê? Porque é livre nomeação.
Tem estágio probatório? Tem nada, não tem que provar nada, ele foi escolhido a dedo. Tem estabilidade? Mas nem que ele fique 500 anos no cargo, ele não adquire estabilidade. Não tem estabilidade. É cargo de livre nomeação, de livre exoneração. Então fica ligado que o servidor público estatutário, cujo vínculo é um estatuto, é titular de um cargo, mas nós temos, dois tipos de cargo público, o cargo efetivo e o cargo comissionado. E é muito comum em prova isso cair. A banca chega e fala para você o seguinte: todos os cargos públicos deverão ser preenchidos mediante prévia aprovação em concurso público de provas ou provas de títulos, cuja validade será de até 2 anos, podendo ser prorrogado uma vez por igual período. Ponto. Reparou o que eu fiz? Eu joguei o erro lá no começo da questão. Depois saí falando um monte de coisa correta para desviar a tua atenção. Vem cá. Todos os cargos públicos devem ser preenchidos mediante concurso? E o comissão? Comissão não tem. Então fica de olho nessa pegadinha.